No vídeo de hoje trago um tema aqui ao canal da Certfarm do YouTube de contabilidade financeira. Vamos falar como é que se contabiliza um empréstimo à banca, um empréstimo bancário. Vamos também abordar o mapa do serviço da dívida. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certfarm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. As empresas, elas para se financiarem, podem recorrer a dois recursos. Os fundos, as origens dos fundos, estão no capital próprio ou na dívida, no capital alheio. Recorrer a um empréstimo bancário é recorrer à dívida, ou seja, é recorrer ao capital alheio. E a estrutura de capital de uma empresa, ela é efetivamente ditada por esta combinação entre recurso a capital alheio ou recurso à dívida para o financiamento dos ativos, para o investimento da empresa. Uma determinada empresa recorreu a um empréstimo bancário. A entidade ABC Limitada pretende ampliar a sua capacidade produtiva, pelo que necessita de realizar um investimento de 1 milhão de euros. No plano financeiro, prevê-se o financiamento do investimento com 60% de capitais alheios. Portanto, a empresa vai recorrer 40% a capitais próprios e 60% a capitais alheios. 60% de 1 milhão, 600 mil euros é a dívida que a empresa vai recorrer para obter estes 600 mil euros. Uma das alternativas analisada foi a contratação de um empréstimo bancário no montante de 600 mil euros. Este empréstimo será amortizado em 4 rendas anuais constantes e pós-antecipadas, sujeitas à taxa de juro anual de 5%. Sobre os juros incide imposto de selo à taxa de 4%, isto conforme está estabelecido no ponto 17.31 da tabela do imposto de selo. No dia 3 de janeiro de 2023, a empresa obteve o respectivo financiamento do Banco X. Ora, nós, relativamente a este conjunto de dados, começamos por elaborar o denominado mapa do serviço da dívida. Este mapa do serviço da dívida, relativamente aos 4 anos do empréstimo, 2023, 2024, 2025 e para 2026, tudo começa com o capital em dívida inicial, que são de 600 mil euros, no ano 2023, e no fim deste ano vamos ter de pagar uma primeira prestação de 169.207,10. Para calcular esta prestação, recorremos a uma fórmula que nos dá a matemática financeira, nomeadamente que o cálculo da prestação constante de capital e juro, ele é dado pelo quociente entre a quantia em dívida e depois 1 menos 1 mais a taxa de juro elevado a menos n, em que n é o número de anos, sobre a respectiva taxa de juro. Portanto, considerando que a prestação inicial ou cálculo da prestação, a quantia em dívida serão os 600 mil euros, é o valor do empréstimo, o recurso à dívida, sobre, a dividir, por 1 menos 1 mais a taxa de juro, aqui considerada em 5%, elevado a menos 4, menos 4 é o número de períodos, são 4 anos, sobre a respectiva taxa de juro. Isto dá 169.207,10. Este é o valor da prestação. A prestação será constante ao longo dos 4 anos de 169.207,10. Todos os anos haverá juros sobre o respectivo valor. E, portanto, os juros foram calculados ao longo dos 3 anos, desculpem, ao longo dos 4 anos,
e a respectiva amortização de capital, que também foi assim calculada ao longo dos 4 anos, considerando, obviamente, que a amortização do capital é uma das componentes da prestação, assim como os juros é uma das componentes da prestação. À medida que o capital em dívida vai diminuindo, os juros também vão diminuindo e assim, à medida que o empréstimo vai passando de um ano para o outro, vão diminuindo os respectivos juros, vai-se amortizando mais capital, conforme temos aqui no mapa do serviço da dívida. Quanto ao capital em dívida, haverá um ano, que é o ano 2026, em que no pagamento da última prestação constituída por capital mais juro, já não restará qualquer capital em dívida, o empréstimo está 100% pago. Sobre os juros, incide o imposto de selo, ou seja, 4% sobre os juros em cada um dos respectivos anos, sempre 4% sobre os respectivos juros. Ora, o mapa do serviço da dívida será agora muito importante para nós procedermos à contabilização. Nós vamos contabilizar relativamente ao primeiro ano, ao ano 2023. Então, apresentamos como foi contabilizado este primeiro ano de 2023, o empréstimo propriamente dito. Bom, em primeiro lugar, o reconhecimento da contratação do empréstimo bancário, no dia 3 de janeiro. Nessa altura, aquilo que nós fazemos é o seguinte: vamos debitar a conta de bancos, depósitos à ordem Banco X, por 600 mil euros, o dinheiro que entrou na nossa conta, o empréstimo, e vamos creditar passivo, dívida. E a dívida, se recorrermos ao código de contas, será na respectiva conta 25, onde vamos encontrar os financiamentos obtidos. Esta é a conta que nós vamos considerar para reconhecer passivo, a dívida. E na conta 2511 temos os empréstimos bancários. E é nesta subconta 2511 em que vamos efetivamente reconhecer o valor em dívida. Por isso, estes 600 mil euros serão reconhecidos a crédito da conta 2511. Trata-se de um passivo, os passivos creditam-se pelos aumentos. E neste momento há o reconhecimento de um aumento da dívida. Agora, algo importante tem a ver com o conceito de passivo não corrente e passivo corrente. Daí nós termos aqui a preocupação, e muito bem, em dividir a conta dos empréstimos bancários em duas subcontas. Uma, os empréstimos bancários na sua parte não corrente. Outra, os empréstimos bancários na sua parcela corrente. Não corrente e corrente. Corrente significa o que terei, o que me vai ser exigível ao longo dos próximos 12 meses. E ao longo dos próximos 12 meses, a minha amortização de capital vai ser de 139.207 e que vai ser de uma só vez. Ou seja, no final do ano de 2023, a empresa vai ter de pagar a primeira prestação, cuja amortização de capital, uma prestação é constituída por amortização de capital mais juros, de acordo aqui com o mapa do serviço da dívida. A primeira amortização de capital que ocorre nos próximos 12 meses, e no caso concreto, no fim do ano 2023, é de 139.207. Portanto, essa parte é corrente, é de curto prazo, é exigível no curto prazo. Mas quando procedermos ao pagamento deste valor, continuará em dívida ainda uma parcela de 460.792,90, que vai ser paga ao longo dos próximos 4 anos.
e, portanto, desculpem, ao longo dos próximos 3 anos. E, portanto, esta parcela de 460.792,90, ela é exigível a médio e longo prazo. E, portanto, é considerado não corrente. Se fôssemos considerar no balanço da empresa este registro inicial, nós teríamos efetivamente de subdividir a parte não corrente da parte corrente. Assim o exige o balanço. No balanço, nos passivos, temos o passivo não corrente e o passivo corrente. E temos os financiamentos obtidos no passivo não corrente, que nesta primeira fase seria de 460.792,00. Apenas só verificar se é este o valor que eu estou aqui a dizer, ponto 90. 460.792,90 será este o valor a considerar em termos de passivo não corrente, exigível a médio e longo prazo, ou seja, passados 12 meses, e depois o passivo corrente, o exigível a curto prazo. E na data em causa deste financiamento, os financiamentos obtidos como passivo corrente seriam de 139.207,10. Então, há que ter em consideração, no balanço da empresa, esta classificação entre passivo não corrente, médio e longo prazo, e passivo corrente de curto prazo. E quando estamos a falar em passivo, estamos a falar em exigibilidade. O que eu vou ter de cumprir já nos próximos 12 meses, corrente. O que eu terei de cumprir após os próximos 12 meses, e no caso concreto, nos próximos 3 anos, porque é um empréstimo a 4 anos. 460.792,90. Portanto, fizemos então este desdobramento no não corrente e o corrente. Depois temos o reconhecimento da primeira prestação. As prestações surgem no final de cada ano. E no final do primeiro ano eu vou ter de pagar a primeira prestação de 169.207,10, que é constituída de 30.000 euros de juros, mais 139.207,10 de amortização de capital, não esquecendo o imposto de selo sobre os juros. E, portanto, no fundo, entre juros e imposto de selo, o custo dos juros é de 31.200. Ora, considerando então que, nesta altura, o custo dos juros de 31.200, na conta 6911, ou seja, uma conta de gastos, no código de contas, a 69 são os gastos e perdas de financiamento, e a 6911 os juros de financiamentos obtidos. Portanto, nesta altura, 31.200 no custo dos juros. Depois, efetivamente, eu vou pagar 139.207, que era aquilo que era exigível no final deste ano. Esta conta estava a crédito, a empréstimos bancários corrente, a curto prazo, a 25.1111, conforme aqui a subdivisão deste plano, e nós vamos debitar esta conta porque há uma diminuição da dívida. Os passivos debitam-se por diminuições, creditam-se por aumentos. Portanto, agora há que debitar o passivo pela diminuição da dívida. As duas quantias em conjunto é aquilo que vai sair da conta da empresa, pelo pagamento ao banco de 170.407,10. Chegamos ao dia 31 de dezembro do respectivo ano 2023. Conseguimos pagar 139.207,10 de capital. Os juros é um gasto. Os juros entram na demonstração dos resultados. Ou seja, na demonstração dos resultados, os juros são juros
e gastos similares suportados. Eles vão entrar na formação do resultado do período da empresa e, portanto, os juros vão diminuir o resultado da empresa. Atenção à questão dos juros. Neste exercício não há nenhuma questão daquilo que irei agora referir, porque nós estamos a pagar juros exatamente no fim de cada ano, mas poderá estar subjacente em reconhecimento dos empréstimos e na componente dos juros o pressuposto do acréscimo. Ou seja, quando nós temos juros que decorrem num determinado período e que só são pagos no período seguinte, temos de aplicar o pressuposto do acréscimo, porque os gastos, eles têm de ser reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento a ocorrer em período ou períodos seguintes. Neste exemplo aqui não temos esse problema, mas é um problema que se coloca na questão dos juros. Ou seja, quando os juros percorrem transições de períodos em que nós vamos pagar juros no ano seguinte, respeitantes ao correspondente ano. Então temos de aplicar o regime do acréscimo. Ora, neste caso, em que nós estamos a pagar juros certinhos no final de cada ano e que dizem apenas respeito àquele ano, portanto, não se coloca essa questão. Quanto ao reconhecimento da primeira prestação, é isto que nós fazemos. Agora, o que é que acontece? É que nós vamos ter de apresentar um balanço a 31 de dezembro do ano de 2023. E a 31 de dezembro do ano 2023, vamos ter que fazer aqui uma reclassificação entre aquilo que é um passivo não corrente e um passivo corrente, porque agora já pagamos 139.207. Ora, chegados ao fim do ano de 2023, significa que vamos, ao longo dos próximos 12 meses, ter uma dívida de 146.167.45. E este é o valor que vamos ter de pagar no fim do ano de 2024. Ou seja, estando a 31 de dezembro de 2023, no final dos próximos 12 meses, no final de 2024, teremos este valor a pagar, exigível. E nessa altura ainda restará 314.625.45 para pagarmos. E, consequentemente, há que fazer uma reclassificação do passivo. À data de relato, a 31 de dezembro, o passivo corrente, ou seja, o que é exigível já nos próximos 12 meses, será 146.167.45. Este é o valor exigível no fim dos próximos 12 meses, precisamente no fim, porque estamos a fazer pagamentos a 31 de dezembro. Portanto, à data de relato, ou seja, em 2023, vamos aqui alterar, à data de relato, em 2023, figura-se aqui no balanço que a dívida de curto prazo é de 146.167.45. A dívida de médio e longo prazo, ou seja, o denominado passivo não corrente, será de 314.625, aliás, 314.625.45. Vamos só confirmar aqui os valores para ver se está correto. Exatamente. 146.167.45, amortização de capital a realizar ao longo dos próximos 12 meses, concretamente a 31 de dezembro de 2024, e depois de médio e longo prazo, ou seja, para além dos 12 meses, e depois vai ser feito ao terceiro e ao quarto ano, teremos 314.625.45 de capital ainda em dívida, quando se pagar o ano de 2024.
2024. E, portanto, fica expresso na respectiva demonstração, no respectivo balanço, a exigibilidade nos próximos 12 meses e a exigibilidade para além dos próximos 12 meses. E, portanto, esta é sempre uma questão a considerar nos empréstimos, a reclassificação de não corrente para corrente. Isto vai ter que ser feito sempre no final de cada ano, à data de relato. Há que passar a parcela não corrente, a parcela que está em não corrente, para a parcela corrente, que será ou aquilo que é exigível já nos próximos 12 meses, concretamente neste exercício, a 31 de dezembro de cada período, que é quando estamos aqui a fazer o pagamento das prestações. Portanto, fica então assim um exemplo do reconhecimento contabilístico de um empréstimo ao banco. Fizemos aqui o primeiro ano, depois os anos seguintes terá classificações similares, obviamente que alteram aqui os respectivos valores que constam do mapa do serviço da dívida. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.